A seguir, Hora da Notícia. Empresas podem ser excluídas do Simples Nacional por dívidas com a Receita Estadual. A regularização deve ser feita até dezembro. E com a gente hoje no estúdio, o delegado da Receita Estadual, Rogério Biondo. Restabelecida a conexão Passo Fundo-Porto Alegre. E esse é assunto do quadro Fatos desta quarta. O acervo dos museus de Passo Fundo no prédio com mais de 100 anos de história. E ainda mais uma edição do Literatura em Diálogo. Dessa vez, o homenageado foi o poeta chileno Pablo Neruda. Hoje é quarta-feira, 5 de setembro, é Hora da Notícia. Preservar o acervo de um museu é guardar a memória cultural de uma sociedade. Em Passo Fundo, no mesmo local, funcionam dois importantes museus, o de Artes Visuais Ruth Schneider e o Histórico Regional. São obras guardadas em um prédio com mais de 100 anos de história. A faixa preta na sacada do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider indica a tristeza pela maior tragédia museológica do Brasil, ocorrida no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O incêndio começou na noite de domingo, dia 2. O fato deixou em alerta os demais museus do país. Na maioria, são estruturas que enfrentam dificuldades. Preocupado com a falta de um plano de prevenção contra incêndio, o PCCI, e outros problemas aqui na estrutura, o Ministério Público Estadual resolveu interditar o museu. Mas um acordo entre o mesmo Ministério Público e a Prefeitura de Passo Fundo deixou o local parcialmente fechado. Aqui, você pode ver, uma corrente interdita o lugar. Aqui dá acesso ao segundo andar do museu, onde funciona o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. Lá em cima tem um acervo de aproximadamente 700 peças. Bom, o sistema elétrico lá está desligado para evitar qualquer problema e essa medida da Justiça completa sexta-feira 1 ano e 2 meses. Com isso, entramos com esse pedido, foi deferido pela Justiça Estadual e, com isso, os prédios dos museus foram interditados. Posteriormente, com a manifestação do município de que os prédios iriam ser recuperados e restaurados, na sua parte elétrica, principalmente, o prédio foi parcialmente desinterditado e está assim até agora. No entanto, a preocupação do Ministério Público é que essas obras ainda não tiveram um andamento adequado. Isso pode gerar uma nova interdição. O Museu Histórico Regional e o de Artes Visuais Ruth Schneider resguardam experiências, preservam a história particular de cada comunidade. É um local cuidado por uma equipe de 13 pessoas, sendo 6 funcionários e 7 estagiários, dos cursos de História, Artes e Jornalismo da UPF. Corpo técnico, todo o corpo de funcionários da instituição, a manutenção de equipamentos. Nós temos bastante equipamentos, embora não estejamos usando nesse momento. Temos climatizadores para manter a conservação dos acervos todos. Temos desumidificadores também, porque nós temos uma região muito úmida, nosso clima muito tropical. Então, a gente tem que fazer todo esse processamento técnico, que é o registro desse material, a catalogação disso tudo, o processo de pesquisa desse material e depois a gente apresenta isso em forma de exposições. O prédio onde funcionam os museus é de 1911. Foi reformado em 1996, onde passou a abrigar o Museu Histórico Regional no andar de baixo e no andar de cima o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. A necessidade de uma reforma, principalmente elétrica, foi diagnosticada pelos bombeiros. Por isso, a interdição. E como o prédio dos museus está com uma ação civil pública, a corporação não pode prorrogar o prazo, que era de 6 meses e já passa de 1 ano. Então, nesse momento, o Corpo de Bombeiros legalmente não possui condições de prorrogar esses prazos. Isso está hoje numa ação civil pública a cargo da Justiça. Então, a Justiça que vai definir se prorroga o prazo ou se interdita o museu. Isso, nessa ação civil pública a decisão está com eles. Os museus funcionam em uma parceria entre o PF e Prefeitura de Passo Fundo. A responsabilidade de manutenção desse prédio é da Prefeitura Municipal. A Prefeitura arca com a luz, com a água e a responsabilidade da manutenção do prédio. Os acervos que nós temos aqui, no caso o acervo do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, que é uma grande parte do acervo de artistas contemporâneos gaúchos que nós temos aqui, é responsabilidade da Universidade de Passo Fundo.
De acordo com a Prefeitura de Passo Fundo, o município está definindo a contratação da mão de obra especializada para a troca da rede elétrica, a principal razão da interdição no segundo andar. A intenção é concluir a obra ainda este ano. O que o Ministério Público deseja é que o município apresente um cronograma efetivo de obras, o mais célere que for possível, dentro da sua capacidade financeira em especial, mas o mais célere possível, e se isso for apresentado, e se nós visualizarmos que há realmente uma boa vontade do município em resolver o quanto antes essa questão, se poderá evitar uma nova interdição. E empresas podem ser excluídas do Simples Nacional por dívidas com a Receita Estadual. Os avisos já foram emitidos para mais de 11 mil empresas. E quem está com a gente aqui no estúdio hoje é o Rogério Biondo, delegado substituto da Receita Estadual aqui em Passo Fundo. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado pela oportunidade. Rogério, a empresa que recebeu esse aviso de débito junto à Receita Estadual, como ela deve proceder? Foi emitido avisos para essas empresas via caixa postal eletrônico. Agora, o que essas empresas devem fazer? Elas devem regularizar seus débitos. Elas têm até o dia final de novembro para acertar essas pendências junto à Receita Estadual. Então, periodicamente serão feitas novas extrações de empresas e aquelas que forem regularizando vão saindo dessa listagem. Quando chegar no final do mês de novembro, aquelas empresas que não regularizarem, não parcelarem ou quitarem essas dívidas, elas irão para uma lista final que será encaminhada em meados de dezembro para a Receita Federal, onde elas serão excluídas do Simples Nacional. Existe, então, uma possibilidade de negociação dessa dívida. Como é que a empresa, até para a quitação, essa quitação deve ser feita junto à Receita Estadual? Onde é que eles devem ir, então, os empresários? Os empresários, eles podem acessar o próprio site da Receita Estadual. Ali eles podem emitir a guia para quitação, podem efetuar parcelamentos até um determinado número de parcelas eles conseguem fazer pelo site, e ainda se for necessário um número de parcelas superiores às permitidas pelo site, ainda podem dirigir-se à Receita Estadual, onde nós poderemos fazer os parcelamentos. Então, e o pagamento é via banco, né, com um boleto bancário. No nosso estado, 11.600 empresas receberam, então, esse aviso para a negociação dessa dívida. E aqui na região de abrangência da delegacia, são quantas empresas? Na cidade de Passo Fundo, nós temos 359 empresas nessa situação. Na nossa delegacia, já são 1.080. Nossa delegacia abrange os municípios maiores, que são Carazinho, que tem uma agência de Carazinho, pertencente à nossa delegacia, Palmeiras das Missões, Frederico, Soledade, Marau, são 83 municípios de abrangência. Então, totalizam 1.080 empresas. Em todo o estado, essas 11.600 empresas devem gerar ao governo estadual qual valor? As dívidas dessas 11.600 empresas, elas somam aproximadamente 124 milhões de reais. E existe uma expectativa, então, de quitação até o fim do ano. Exatamente. O interesse nosso é que essas empresas regularizem até o final de novembro para evitar a exclusão do Simples Nacional. Então, a empresa que não quitar será excluída do Simples Nacional. O que isso significa para a empresa? As empresas, mesmo aquelas que não acertarem até final de novembro, elas serão excluídas. No entanto, elas ainda terão um prazo até o final de janeiro para também uma outra oportunidade deles acertarem esses débitos. E aí, porém, eles terão que fazer uma nova opção. Eles ainda conseguirão ficar no Simples Nacional, mesmo quem não acertar até o final de novembro. Aquelas que não acertarem até final de janeiro e não fizerem a nova opção, essas sim, a partir de janeiro de 2019, elas estarão fora do Simples Nacional. O que significa isso? Elas vão entrar no quadro geral de contribuintes, que elas vão ter um comportamento igual às grandes empresas, vão ter que entregar SPED fiscal, pagar ICMS sem esses benefícios do Simples Nacional e inclusive os demais tributos municipais, federais, né? Como se fosse uma empresa de porte grande. Né?
Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigado, nós agradecemos a oportunidade para esclarecer essas dúvidas dos nossos contribuintes da nossa região. Tá certo. E tem informação sobre a retomada de voos entre Passo Fundo e Porto Alegre. A Zumara Colucci tem mais informações no quadro Fatos. Zumara? Pois é, uma boa notícia aí. A cidade de Passo Fundo é conhecida por centenas de eventos educacionais, culturais, na área de saúde e também do agronegócio. Pois um dos empecilhos para se ter aqui palestrantes de renome nacional e internacional é justamente a falta de conexão entre Passo Fundo e Porto Alegre, quando este palestrante, por exemplo, precisa se deslocar de outro ponto da cidade, do país, que não seja de São Paulo, para chegar aqui. Um problema que parece que será resolvido. Foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado a autorização para que a empresa Gol opere no estado em parceria com outra empresa menor, a Tuflex. E Passo Fundo é uma das cidades que vai ganhar 5 voos semanais até Porto Alegre. A Tuflex é uma companhia pequena e vai disponibilizar uma aeronave com capacidade para apenas 9 lugares no primeiro momento. Ela vai atuar em parceria com a Gol, que tem um hub instalado no aeroporto Salgado Filho, de onde saem as conexões para outros lugares do país e até para fora do país. O acordo para atender 6 cidades do interior foi possível porque o governo do estado baixou o ICMS para as companhias aéreas que aderirem ao Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. Os voos devem ocorrer de segunda a sexta-feira. Os horários e valores ainda não estão liberados pelo DAC, mas a informação que eu obtive agora de manhã pelo secretário de Desenvolvimento, o Cadu, ele informou que a partir de outubro essa operação deve iniciar em Passo Fundo. Tá certo. Obrigada pelas informações e até amanhã, Zumara. Tá certo. E depois do intervalo, mais uma edição do Literatura em Diálogo. Dessa vez, o homenageado foi o poeta chileno Pablo Neruda. Nós já voltamos. E para você tirar dúvidas sobre o processo eleitoral, o Estúdio 4 dessa semana tem um programa especial com a juíza eleitoral Ana Paula Caymmi e o promotor eleitoral Mário Guadanin. O Estúdio 4 tem reprises hoje às 8 da noite e também na sexta-feira às 11 horas da noite. Veja um trecho do programa. Cabe mais à Justiça Eleitoral Local e ao Ministério Público Eleitoral nos municípios atuar no acompanhamento, na fiscalização da propaganda eleitoral e também fazer uma fiscalização das contas, da arrecadação e dos gastos, né, que tem todas as suas normas que devem ser cumpridas, né, e quando existe eventual denúncia de irregularidade, então o promotor eleitoral encaminha para que em Porto Alegre o membro do Ministério Público Eleitoral que atua perante o TRE, então ajuize a ação cabível. Quando nós estamos falando de propaganda irregular na internet, nós temos que pensar também como garantir que essa prova seja bem colhida e como que a Justiça Eleitoral vai poder determinar a remoção do conteúdo indevido. Então, o caminho que deve ser utilizado por quem se depara com um conteúdo irregular na internet é printar a página. Ele pode fazer um print da página no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador. E quando encaminhar a denúncia, encaminhar com a URL, que é aquela individualização do conteúdo que se a gente pega pela barra da internet. Sem a URL, a Justiça Eleitoral fica realmente praticamente impossibilitada de determinar a remoção do conteúdo irregular. E já começou na UPF a terceira edição do projeto Go Code Blocks. A aula inaugural do projeto foi na tarde de ontem. Esse curso ele busca estimular o pensamento computacional para que os jovens
enxerguem o conhecimento da tecnologia digital como uma ferramenta básica para todas as profissões. Participam do projeto Jovens de Ensino Médio da Rede Pública de Ensino aqui de Passo Fundo. E os próximos dias devem ser de sol e a temperatura também sobe um pouquinho aqui na região. Veja então a previsão do tempo para amanhã e já para o feriado de 7 de setembro. O tempo fica firme nesta quinta-feira em Passo Fundo, mínima 8 e máxima 21 graus. A sexta-feira segue ensolarada, mínima 10 e máxima 24 graus. E agora 2 rápidas informações sobre a UPF. Estão abertas até amanhã as inscrições para as provas de comprovação de competência na leitura. Isso vale para textos em língua portuguesa, textos em língua estrangeira e também uso de ferramentas básicas de informática. As inscrições podem ser feitas no portal da UPF, no menu acadêmico. E também estão abertas as inscrições para o curso de extensão universitária, compreendendo as eleições presidenciais de 2018. A proposta é conhecer os principais conceitos da ciência política, analisar o desempenho dos políticos durante as eleições e também avaliar os resultados do pleito. Informações e inscrições também no site da UPF, no link Eventos. E ontem a universidade recebeu alunos do ensino médio e estudantes do curso de letras para mais uma edição do Literatura em Diálogo. Dessa vez, o homenageado foi o poeta chileno Pablo Neruda. A atividade também fez parte das comemorações de aniversário de 21 anos do mundo da leitura. O músico Jay Silvano, da banda General Bonimores, abriu a noite entregando cartas para a plateia. Nessa edição do projeto Literatura em Diálogo, alunos do ensino médio e estudantes do curso de letras da UPF discutiram obra e vida do poeta chileno Pablo Neruda. O objetivo é incentivar a leitura de autores clássicos. A leitura é fundamental, não é? A formação do leitor hoje, com acesso a um patrimônio cultural que a literatura fornece, é um diferencial para a sociedade que necessita tanto de uma interpretação, necessita tanto de um olhar, né, para esse mundo. E nós temos certeza de que uma vez tendo um acúmulo da ficção, né, na formação intelectual do indivíduo, no momento em que o real necessita que ele interprete, interaja, a ficção vai ajudar. Na época, enquanto latino-americano, se via como a Europa é o mundo, né? E ele mesmo indo para a Europa, vivendo boa parte da sua vida na Europa, no Oriente, em outros países latino-americanos, ele jamais deixa de ser chileno. Então ele leva a história chilena e a língua espanhola, no caso, para a literatura, né? Então isso é uma marca muito forte dele. O projeto Literatura em Diálogo faz parte da agenda da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. E hoje a gente fica por aqui. Você pode rever essa edição à noite em 2 horários, 7h30 e também às 10h30. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.